boa tarde, boa noite, meus caros amigos. Muito obrigado pela presença de vocês. Estamos aqui com mais um vídeo da série Como Interpretar as Sagradas Escrituras, aqui da página Salvos pela Graça. Se inscreva aqui no nosso canal. Aqui vamos ver as 4 lições que aprendemos com Jesus sobre como interpretar as Sagradas Escrituras. Atualmente, a Bíblia deixou de ser uma visão de Deus sobre os homens e passou a ser uma visão dos homens sobre Deus. Isso tornou a Bíblia irrelevante em meio a tantos achismos, a tantas filosofias, em meio a tanta descrença. Mas, como verdadeiros cristãos, não devemos aceitar tudo isso. Não devemos fazer conforme o ser humano manda. Não devemos fazer conforme a nossa opinião. Então vamos ver como Jesus e como os apóstolos interpretavam as Sagradas Escrituras que eles tinham naquela época, no caso, o Antigo Testamento. Vamos assim descobrir os erros que nós estamos cometendo hoje e vamos aprender com o nosso maior exemplo, que é quem? O próprio Jesus Cristo. E a primeira lição é justamente a fidelidade ao que estava escrito. Jesus, diversas vezes, ele usa a expressão está escrito lá em Mateus, no capítulo 4, quando Satanás tenta Jesus lá no deserto. Primeiro ele tenta com a fome, propondo para Jesus transformar pedras em pães. A resposta de Jesus a essa tentação foi justamente: nem só de pão viverá o homem, e sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele está citando Deuteronômio, capítulo 8, lá no verso 3, que diz assim: assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sentou com maná, que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, Jesus usa justamente a palavra de Deus para se defender. Ele é fiel ao que está escrito. Será que nós estamos sendo fiéis ao que está escrito? Ou será que nós somos fiéis às nossas opiniões? Ou será que nós somos fiéis à opinião dos nossos pastores, dos nossos padres, dos nossos líderes? A segunda lição que aprendemos com Jesus é que Jesus também era fiel a toda a Escritura. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil. Ela é útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir. Então, se Jesus era fiel a tudo que está escrito, por que nós fazemos diferente? Muitos cristãos hoje desmerecem o Antigo Testamento, dizendo que ela foi abolida por Jesus. Mas, lá em Mateus, no capítulo 5, verso 17, está escrito assim: não pensem que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Porque muitos ficam dizendo que o Antigo Testamento foi cancelado, que ele não vale mais, que ele foi abolido por Jesus. Porque muitos ficam dizendo que agora a gente vive sobre uma outra aliança. Jesus não veio abolir a antiga aliança. Jesus veio, pelo contrário, cumprir. E Jesus quer que a gente faça a mesma coisa, que a gente cumpra tudo que está escrito, que a gente seja fiel a tudo que está escrito na palavra de Deus. Lá em Mateus, no capítulo 23, no verso 2, diz assim: os mestres da lei e os fariseus se assentavam na cadeira de Moisés. Olhem só no verso 3. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês. Os mestres da lei pregavam a lei, pregavam os profetas, pregavam o Antigo Testamento. E Jesus falou aqui para todo mundo justamente fazer o quê? Obedecer a tudo o que eles dizem. Olha só. E continua. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Ou seja, aqui claramente Jesus, mais uma vez, está dando testemunho do Antigo Testamento, dizendo que todo mundo deve obedecer tudo o que é pregado, tudo que é dito sobre o Antigo Testamento, mas não fazer o que eles faziam. Porque o que os fariseus faziam não condiziam, não era de acordo com o que está escrito na Bíblia. Ou seja, a gente vai ser fiel às Sagradas Escrituras, a toda a Escritura, a toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ou a gente vai ser fiel ao que os outros fazem, ou a gente vai seguir o que os outros fazem de errado. O que você quer para a sua vida? O que você deseja hoje? Aceitar a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador? Muitos aceitam a Jesus como seu Salvador, mas não aceitam como seu Senhor. Porque a gente tem que obedecer ao Senhor que está no céu. A gente tem que ser obediente a Deus. Não porque a gente quer ser salvo, não, mas porque a gente confia na palavra de Deus. É porque a gente confia no que está escrito aqui. Não adianta confiar só da boca para fora. Temos que ser fiel ao que está escrito, assim como Jesus foi. Então, o que você acha da gente aceitar a Bíblia como um todo? O Antigo Testamento e o Novo Testamento como nossa regra de fé. E a terceira lição que a gente aprende com Jesus sobre como interpretar as Sagradas Escrituras é que ele via todos os fatos bíblicos como fatos históricos. Exatamente. Muitos veem a Bíblia hoje como uma lição de moral, como fatos fictícios que têm a intenção de nos ensinar algo, como uma fábula.
ok? Que tem uma lição de moral no final. Mas isso não é verdade. Desde a criação até Apocalipse, a Bíblia é 100% verdadeira. Fatos históricos têm sido comprovados, como a gente viu no primeiro vídeo aqui da nossa playlist. Temos como exemplo Jesus mencionando a Davi como um personagem que realmente existiu. Ele mencionou isso lá em Mateus, no capítulo 12, do verso 3 ao 4. Vamos ver? Ele respondeu: vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, junto com seus companheiros, comeu os pães da presença que não lhes era permitido fazer, mas apenas os sacerdotes. Aqui Jesus está mencionando Davi não como um personagem fictício, mas realmente como um personagem histórico, alguém que realmente existiu. Outro exemplo de Jesus mencionando um fato bíblico como um fato histórico é justamente lá em Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 6, quando Jesus menciona a criação. Exatamente, a criação. Justamente um dos fatos históricos da Bíblia mais criticado, mais questionado. Olha só, no verso 6. Mas no princípio da criação, Deus os fez, homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém os separa. Aqui Jesus diz claramente que foi Deus quem criou o homem e a mulher, assim como está escrito lá em Gênesis. Outro momento que Jesus também cita fatos bíblicos como fatos históricos está em Lucas, no capítulo 4, no verso 25, que diz assim: asseguro que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Jesus aqui menciona que havia muitas viúvas em Israel na época em que todos eles passaram por fome por 3 anos e meio. E aqui menciona a visita de Elias à viúva de Sarepta como algo verdadeiro, como um fato histórico, e não como uma história inventada. E você quer saber de outro fato histórico que é muito contestado, que é muito questionado e muito criticado? O dilúvio, exatamente. Mas é possível não acreditar no dilúvio e acreditar em Jesus? Não, irmãos. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus, ele menciona também o dilúvio como fato histórico. Lá em Mateus, no capítulo 24, no verso 38, diz assim: pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou todos. Olha só que interessante. Jesus, ele menciona o dilúvio como algo concreto, como um fato histórico, como algo verdadeiro. Ele não somente faz isso, como ele também, a partir de agora, ele compara o dilúvio com um outro fato certo. Um fato que ainda não é histórico porque ainda não aconteceu, mas é certo que acontecerá. E Jesus, ele diz assim, olha só: assim acontecerá na vida do Filho do Homem, ou seja, na vida de Jesus. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, um será levado e outro deixado. Ou seja, irmãos, prestem muita atenção. Jesus, ele não só menciona o dilúvio como fato histórico, como ele também coloca como certo a sua vinda. E a quarta lição que a gente aprende com Jesus é que ele também ensinou esses mesmos princípios para os apóstolos, que porventura também foi ensinado para os outros cristãos da época. Ou seja, não somente Jesus era fiel ao que estava escrito, não somente Jesus era fiel a toda a Bíblia, a toda a palavra, não somente Jesus tratava todos os fatos bíblicos como fatos certos, verdadeiros e históricos, mas também os apóstolos, mas também os seguidores de Cristo, mas também os primeiros cristãos que houve na história. Vemos, por exemplo, lá em Atos 4, quando o povo de Deus reconhece que Deus falou com o seu povo por meio de Davi. E volta e meia, a Bíblia é chamada de Deus, ou Deus é chamado de Bíblia. Eles acreditavam tanto na palavra como a palavra de Deus, que ele se confundia com o próprio autor. Olhem só, lá em Romanos, no capítulo 9, verso 17, que diz assim: pois a Escritura diz ao faraó. Escritura diz ao faraó? Bom, continuando. Eu o levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Aqui claramente a Escritura seria o próprio Deus falando para faraó. Só que o povo de Deus, eles tinham tanta certeza de que a Bíblia era a palavra de Deus, que a Bíblia e o próprio Deus se confundiam. E os primeiros cristãos, os cristãos primitivos, junto com os apóstolos, eles confiavam muito no Antigo Testamento. Por que a gente não deve fazer o mesmo?
Os autores do Novo Testamento referem aos escritos do Antigo Testamento 2.688 vezes. Fora as alusões, os temas, ideias que aparecem assim de forma bem sutil. Se a gente fosse contar tudo isso aí, a lista ia ficar muito maior. Ou seja, então, para a gente estudar a Palavra de Deus, nós temos que ter como nosso principal exemplo, o que é ser seguido, o próprio Jesus. Depois de Jesus, os próprios apóstolos. Depois dos apóstolos, os primeiros cristãos. Todos eles tinham a Palavra de Deus como algo fiel, como algo verdadeiro. Os fatos narrados lá são todos históricos, são todos verdadeiros, realmente aconteceram. Eles eram fiel ao que estava escrito. Se chegasse outro falando algo diferente do que estava escrito, eles abominavam. E eles eram fiel a toda a Sagrada Escritura, não somente o que era conveniente. E eles ensinavam esses mesmos princípios para os outros. Eles ensinavam esses mesmos princípios para o próximo. Então, irmãos, por que a gente está perdendo tempo? Por que a gente não abraça a Palavra de Deus com todas as nossas forças e estudamos e aplicamos para a nossa vida, para que a gente possa ser mais feliz? Quando foi escrita a Bíblia, o Espírito Santo pensou na nossa felicidade. O Espírito Santo pensou no nosso bem-estar. O Espírito Santo pensou na nossa saúde mental. O Espírito Santo pensou na nossa saúde física e na nossa saúde emocional. Então, irmãos, vamos ser fiel às Sagradas Escrituras. Vamos nos preparar para as armadilhas que o inimigo tem para nós. E nesses tempos de crise, de pandemia, nós temos que estar fortes, bem alicerçados na Palavra de Deus. Então não perca tempo. Se você deseja conhecer mais as Sagradas Escrituras e saber mais dicas de como interpretar a Palavra de Deus, continue vendo este curso, continue vendo essa série. Já estamos no 3º vídeo. Se você está caindo aqui de paraquedas nesse vídeo, temos mais 2 aqui já postados. E se inscreva aqui no nosso canal, que semana que vem a gente vai ter mais um vídeo. Que Deus te abençoe, siga em paz com Deus, ore todos os dias e não se desespere nesses tempos aí de quarentena, nesses tempos aí de coronavírus, né, de Covid-19, de pandemia. Não se desespere, porque Deus está conduzindo todas as coisas. Então, um abraço, hein? Tchau, tchau!